Olá, ouvintes do Gato Preto Cast. Aqui quem fala é Patrícia Silveira. Estamos no 3º episódio da 2ª temporada do nosso podcast. A nossa entrevistada de hoje é a educadora e pesquisadora Niti Merhej, que trabalha com mediação de leitura e está envolvida em diversos projetos nessa interseção entre cultura e educação. A Niti é também autora do livro Mário de Andrade e a Voz da Infância, feito a partir da dissertação de mestrado dela, que fala sobre os projetos culturais do Mário de Andrade como gestor do primeiro Departamento de Cultura de São Paulo e do Brasil. E é isso aí. Bom, chega de apresentações, gente. Vamos ao que interessa. Agora, então, o Carlos Aguena vai comandar a entrevista. Bora lá, gente. Olá, Niti. A gente agradece muito a sua participação e vamos começar então sabendo um pouco melhor da sua experiência com mediação de leitura. Você conta um pouco pra gente. A gente sabe que você tem uma trajetória bastante extensa, bastante rica nesse tema. Então fala um pouco pra gente sobre esse trabalho. Eu comecei lá em 2005, quando estavam fazendo os preparativos para os 70 anos da Biblioteca Monteiro Lobato. No acervo da biblioteca tinha um jornal A Voz da Infância, que inclusive depois foi os documentos de estudo da minha dissertação. Esse jornal era feito na década de 30, e aí eu fui convidada para fazer esse jornalzinho lá, nos 70 anos de aniversário da biblioteca. Aí a gente começou a fazer com um grupo pequeno de crianças, o primeiro, e as pessoas gostaram. Começou em 2006. E também entrei em contato com um projeto de mediação de leitura que a Vera, que trabalhava na biblioteca na época e foi quem me convidou para fazer o jornal, ela já tinha feito com o grupo, acho que é A Cor da Letra, se eu não me engano, o nome do grupo. E aí a gente fazia mediação de leitura ali em praça, e nas escolas, né? Principalmente escola pública. O jornalzinho também a gente fez com a participação de crianças da escola pública. Depois foi ampliando e vieram crianças até de outras zonas da cidade para fazer. A parceria inicial foi com uma escola estadual de ensino fundamental. Mas, Niti, mais na prática, o que é mediação de leitura? Bom, os projetos de mediação de leitura que a gente trabalha e também o próprio jornalzinho, que era um jornal escrito pelas crianças, para as crianças, quando eu coordenei o jornal Voz da Infância, a gente fazia mediação também no jornal, né? Que as crianças liam um livro e recomendavam esse livro a partir de resenhas. O trabalho de mediação em praça, ele é mais livre, né? A gente coloca lá um tapetão, uma lona, senta, a criança vem, escolhe o livro e a gente lê para ela. Então, você está ali para ler para ela. Uma coisa que acontece muito é quando a criança já sabe ler, ela quer ler para você. Então, é uma coisa mais livre. Quando a gente fazia esses projetos na escola, também mantinha essa liberdade da escolha. É claro que num grau menor, porque você está dentro de uma sala de aula, você tem mais rigor ali de espaço, né? A criança não vai poder te abandonar no meio da leitura, que é o que acontece muito em praça, né? Em praça é engraçado. Eu falo que um mediador de leitura, ele exercita a autoestima, porque a criança, se ela não gostou daquele livro, ela vai embora, né? E é bom que ela vá. Depois a gente repensa se vai levar esse livro nas outras mediações. Na escola é um pouco menos livre, né? Também não é uma questão de escolha da criança, né? É mais dirigida, mas também mantém essa liberdade da criança entre os livros que estão ali, ela escolher, e ela escolhe ler sozinha, ou que você leia para ela, né? E com esse contato com os livros, é sempre aliando a questão do prazer da leitura, né? Porque a mediação de leitura, ela está ligada a prazer também. É você perceber que ler, e a literatura principalmente, né, ela faz parte da vida e ela pode ser uma coisa bacana, uma coisa legal e não só uma obrigação. Durante muito tempo, essa ideia de ler como obrigação foi um entrave até para algumas crianças gostarem, né?
do processo, mesmo gostando de ler, de aprender a ler e essas coisas, a obrigação ela torna um pouco o processo um pouco mais penoso. Então a gente sempre alia situações prazerosas à leitura. Na própria mediação com a escola, a gente promove idas à biblioteca, né? Ou algum espaço cultural, aí faz piquenique. Tem aquela coisa, a possibilidade de você ficar deitado na escola, né? Porque a escola você está sempre na carteira, né? Tem aquelas... E aí você tem uma lona e a criança pode deitar e abrir o livro, que é uma imagem muito, muito recorrente quando a gente pensa em ler, né? De ficar deitado, lendo um livro, descansando, que é uma coisa que cada vez menos a gente vai podendo ao longo da vida, né? Com o tempo. E você deve ter muitas histórias interessantes, né, ao longo dessa experiência. Você lembraria de alguma história legal para contar para a gente desse seu trabalho? Sim, eu tenho, assim, a gente fez algumas mediações na Praça Cantuta, que é de bolivianos, né? E teve uma vez que a gente chegou lá e tinha aquelas piscinas de bolinha e alguns brinquedos. E a gente falou, mas ninguém vai querer vir aqui com a gente. E de repente as crianças bolivianas, elas gostavam tanto de ler que elas preferiam ficar ouvindo histórias. Era um prazer delas, a gente ficou extremamente impressionado com o interesse das crianças bolivianas na leitura. Foi uma experiência muito bacana. A gente estava ganhando da piscina de bolinha. Olha, que legal. Que é uma coisa que a gente não imaginava. E na escola, a gente costumava fazer avaliações e tem uma história que eu lembro sempre, porque, como eu falei, às vezes a gente fazia, assim, no encerramento do projeto, tinha um piquenique, né? E aí uma criança, quando a gente perguntou o que ela mais gostou, ela disse que o que ela mais gostou foi o piquenique, porque ela adorava comer. E essa associação do que ela adorava com a leitura foi uma coisa que a gente falou, bom, estamos no caminho certo, né? Porque às vezes parece que a gente espera uma resposta de eu adorei ler, eu adorei... Mas a associação de coisas que você gosta com a leitura que é o caminho para uma mediação de leitura de sucesso. Tanto que quando a gente perguntou para essa mesma criança o que ela aprendeu, ela disse que aprendeu a ler. Acho que é o primeiro ano, estava no primeiro ano da educação formal. Para os jovens, a gente faz a formação de mediador, né? E também é um trabalho, quando eu formei mediadores, foi muito bacana a experiência dessa formação. Tanto com adolescentes mais jovens, quanto pessoas da graduação, né? Que já estavam na graduação para ser mediador. E volta a questão da autoestima dos mediadores. Na nossa formação que a gente faz, a escolha da primeira vez, dos primeiros livros de levar, ela é totalmente pessoal, né? Você vai conhecendo os livros infantis, na sua maioria, e vai escolhendo aqueles que você gosta. Então, quando você vai ler e a criança para no meio, não quer mais ouvir. Então, esse processo de você compreender a escolha da criança nessa mediação mais livre é uma coisa que sempre me marcou muito. E a alegria da criança lendo pra gente, assim, eu lembro que elas gostavam muito de ler aquele livro para mim, como mediadora. São as coisas que mais me marcaram na mediação do livro, né? Porque já fiz projetos mais amplos de mediação da leitura, né? De leituras várias e também da literatura, né? De promoção da literatura. Ô, Niti, queria só fazer uma parte aqui, porque você falou um pouco do seu trabalho lá na Biblioteca Monteiro Lobato, e como esse podcast vai para a internet, enfim, vai ter gente de outras cidades nos ouvindo, só vou localizar aqui. A gente está falando da Biblioteca Monteiro Lobato, que fica no centro de São Paulo, numa praça que foi inaugurada pelo Mário de Andrade. Deixa eu só fazer um adendo. Pode. A maioria desses projetos de mediação de leitura, a exceção de levar de piqueniques e etc., que a gente levava na praça e às vezes até na pinacoteca, esses foram feitos em escola pública. Do centro de São Paulo também, mas de educação foram em escolas, esses projetos. Entendi. A exceção do Pari, né? Da Praça Cantuta no Pari,
com as crianças bolivianas. Tá, o projeto que foi feito na Monteiro Lobato foi o da Voz da Infância, de reproduzir o jornal A Voz da Infância sob a sua direção, certo? Isso, e o jornalzinho a gente distribuía nas escolas públicas, né? Além de distribuir na biblioteca, a gente mandava para as escolas do entorno, para as crianças lerem, porque o jornal tinha resenha de livro, né? Principalmente, tinha entrevista com o escritor, entrevista com o ilustrador. E era tudo as crianças que faziam? Sim, é assim. Eu descobri tanto na minha dissertação quanto na minha prática que não era tudo que as crianças faziam. Você tinha uma mediação do adulto ali, né? Mas a grande parte da escrita, das perguntas para quem vai ser entrevistado eram as crianças, né? A gente ficava na coordenação mesmo e na diagramação, né? A gente buscou parecer um jornalzinho mesmo, né? Um jornal em formato tabloide, né? Um tabloidezinho em papel jornal, com tiragem acho que de 1.000 cópias por mês. Bastante, né? E a gente distribuía nas escolas. Nietzsche, eu moro nas proximidades da Biblioteca Monteiro Lobato e naquela região é muito famoso o bloco das Emílias e dos Viscondes. Queria que você contasse um pouco essa história, porque a gente sabe que você faz parte desse projeto. Então, o bloco surgiu também na mesma época que a gente fez A Voz da Infância na biblioteca. E aí a gente pensou em Emílias e Viscondes, porque como era uma parceria com a Biblioteca Monteiro Lobato, a gente elegeu personagens, né, da literatura infantil, e a gente saiu. Na primeira saída, a gente saiu junto com a escola Arthur Guimarães, que foi um grande parceiro durante anos. A gente não tinha bonecão ainda, a gente vai ter o bonecão depois, quando o bloco sai de novo, porque o bloco sai 2 vezes em 2006. E as crianças gostaram tanto que tá aí há 18 anos, 19. Fazer o bloco com os bonecões, a gente homenageou quase todos os personagens do Monteiro Lobato possíveis. Depois a gente acabou homenageando escritores outros. Então a gente homenageou o Ziraldo, que a gente não homenageia o escritor, né? A gente homenageia a personagem da literatura infantil. Então, primeiro foi o Menino Maluquinho, depois a Turma da Mata do Fundão também. A gente homenageou o Mário de Andrade. Tem um bonecão do Mário, tem uma marchinha para ele. Homenageou, acho que o Mário de Andrade foi o único escritor que a gente homenageou, né? Os outros foram as personagens. A gente homenageou também a Bruxinha, da Eva Furnari, né? Que as crianças gostavam muito da Bruxinha. A obra da Eva Furnari, ela é muito legal, né, para criança. É muito bacana ver como eles gostam. Então, a gente foi homenageando outros personagens. Esse ano foi o Curupira, aproveitando a pauta do meio ambiente, né, dessa questão climática que a gente está vivendo. Então, todo ano tem uma marchinha, e no ano de 2022 foram as crianças que compuseram a letra da marchinha Literatura e Folia, que foi o nosso tema de carnaval daquele ano. As crianças do 5º ano da escola, acho que é Maria Augusta, doutora Maria Augusta, que fica ali no Bexiga, que é estadual também, né? Foram as crianças que escreveram a marchinha. Ficou bem bonito. Nietzsche, você com esse trabalho tão bonito de mediação de leitura, eu queria saber agora como que você começou a gostar de ler. Conta um pouco a sua história de leitura. Bom, eu não tenho uma história infantil, né, de ler. Não que eu não gostasse de ler, mas às vezes perguntam para mim qual o seu livro na infância. Eu lembro muito de ler na escola, né, as coisas que a escola... Mas eu comecei, assim, a ter uma relação muito próxima com a literatura, com o Drummond, através de um poema dele chamado Sentimental, que eu li por acaso, com 9 anos de idade. E depois, com 15 anos, e aí vai explicar a minha pesquisa em Mário de Andrade, né? Por que eu gosto tanto de Mário de Andrade? Que o Mário de Andrade, eu conto 1º de maio, do livro Contos Novos. Eu tinha um professor que falou que seria legal fazer o caminho do 35 pelo centro de São Paulo. E eu me criei na periferia de São Paulo, só ia para o centro acompanhada com meu pai. Foi a primeira vez também que eu conheci o centro da cidade, né? Sozinha, fazendo esse caminho do 35.
do conto 1º de Maio. Então, a literatura, ela acabou sendo uma porta para eu também conhecer o lugar que eu morava, a cidade que eu morava, né, histórica, São Paulo. E aí eu comecei a me encantar e me apaixonar. São os dois Andrades que me colocaram nessa paixão por literatura, tanto que eu fui fazer letras, trabalho com mediação de leitura, pesquisa educação, e pesquisei um projeto do Mário de Andrade, que na minha dissertação e tanto no meu livro eu dedico a ele, né, que norteou minhas escolhas profissionais também, né, e pessoais. Coincidentemente, eu caí num projeto que tinha desenvolvido e idealizado lá em 1936. Nietzsche, eu tenho uma certa identidade com a sua experiência, porque me parece também muito assim que quando a gente se apropria da leitura, a gente adquire um certo poder, não é? O poder de decodificação, né? de um entendimento mais amplo da vida, da leitura. É uma coisa assim que amplifica, né? Que abre muitos caminhos para a gente, né? na nossa vida. Eu acho que assim, para mim, né? No meu trabalho de mediadora de leitura, meu trabalho como professora de literatura, são duas coisas diferentes, né? Então, quando você se apropria e você tem a leitura como um prazer, ela é muito importante e a palavra, né? Então, traz certo empoderamento individual, né? Você está conseguindo usar esse código a seu favor. Então, e aí quando você alia isso, você tira isso da obrigação e coloca como um prazer, fica muito mais interessante. É claro que quando a gente vai falar de educação, de escola, você precisa ter as disciplinas e a obrigação, né? Que não faz mal a ninguém, né? Porque chega um momento na nossa vida que a gente vai ser obrigado a muita coisa. E a gente tem que encarar essas obrigações. Então, eu gosto muito de separar a mediação de leitura do ensino, né, de literatura, que são duas coisas diferentes, e o ensino de literatura é importante também para esse empoderamento, porque a compreensão do texto escrito, a compreensão do contexto histórico, a compreensão de tudo, porque o código escrito tem suas regras também, elas são muito importantes. Entender um texto, eu acho que hoje em dia, compreender um texto é a grande arma contra todas as grandes questões que a gente está vivendo hoje, né? Então, a compreensão do texto, ela é extremamente importante. Olha, Nietzsche, a gente agradece demais a sua participação, né, no nosso podcast. Foi muito instrutivo, a gente aprendeu muito com você. E a gente sempre encerra as nossas conversas perguntando para o nosso convidado qual é o livro da sua vida, o seu livro de cabeceira, aquele livro que realmente foi marcante para você. Nossa, essa pergunta é difícil, viu? Eu fiquei pensando. Eu não vou dizer assim, não é o meu livro de cabeceira, mas eu acho que eu vou escolher um livro que é um dos livros mais importantes da minha trajetória como mediadora de leitura, que é um livro chamado História Sem Fim. Porque na época que eu comecei a mediar a leitura, tinha o fenômeno Harry Potter. E eu não conseguia ler Harry Potter inteiro, eu não gostava muito. Vão me bater, né? Porque as pessoas são apaixonadas por esse livro. E aí eu fazia uma troca com as crianças, porque eu gosto muito de História Sem Fim. E aí eles me emprestavam o Harry Potter deles e eu emprestava o meu História Sem Fim para eles. Infelizmente, eu não consegui gostar muito. Até hoje eu não gosto de Harry Potter. Mas eles gostavam, eles acabavam gostando bastante de História Sem Fim. Então eu vou escolher esse, que é um livro de fantasia para criança que gosta de ler livro mais grossinho, e que era a minha troca com eles, né, com as crianças, para eu tentar fazê-los gostar de um livro que eu gostava e eles gostarem, e eu gostar do livro que eles gostavam. Eu acho que... Mas não é o meu livro de cabeceira, porque isso eu não sei dizer. Eu tenho muitos livros importantes para mim. Ô, Nietzsche, deixa eu só falar uma coisa. Eu vibrei aqui a hora que você falou que você adora História Sem Fim, porque para mim é um dos meus livros da vida também. Eu amo esse livro. E para mim é um livro muito sério, disfarçado de livro de criança, assim. Mas isso que é bacana do livro infantil, viu, Paty? A gente tem
ideia, e uma das coisas que eu aprendi fazendo mediação de leitura e trazendo esse universo da literatura infantil para mim, que a gente sempre coloca o que é para criança não é tão profundo. Nossa, o que a gente tem de livro profundo, que chega assim, dá um nó na minha cabeça, às vezes até mais do que no nível de Kafka. Tem certas coisas que, assim, que você olha a ilustração, são questionamentos bastante profundos a literatura infantil traz. É muito engraçado isso. E o História Sem Fim é um exemplo disso, de você ter grandes temas num livro que é de fantasia, né? Que é tido para criança. É verdade, você tem razão. Eu lembrei agora da Alice também, né? Enfim, tem muitos exemplos aí disso aí. Eu fiquei realmente impressionada depois que eu comecei a trabalhar com mediação de leitura. E também fiquei impressionada como as crianças, elas têm insights, assim, sensacionais sobre a vida, às vezes até filosóficos. É muito legal trabalhar com criança, eu sou apaixonada. Nietzsche, você está trazendo uma ideia excelente agora, né? Que talvez seja tema para próximas temporadas de podcast, que é a profundidade e a da literatura infantil, né? De fato, né? Tem aquele conceito de literatura mais infantilizada, mais simplória, né? Acho que tá dando lugar para esse tipo de literatura, né? Muito obrigado, viu, Nietzsche? Então, a gente vai encerrando, né? E a gente se despede. Até a próxima aí. Até mais. Até mais. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso, Nietzsche. Bom, pessoal, foi isso aí. A gente conversou com a educadora e pesquisadora Nietzsche Merhej. E a gente convida, então, os ouvintes que desenvolvem trabalhos aí de incentivo à leitura, que estejam pensando nessa atividade e que trabalhem com a Rede Estadual de Educação, que venham aqui conversar com a gente. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo e-mail nucleodebibliotecacre@educacau.sp.gov.br. É isso aí, gente. Obrigada pela audiência e até a próxima.